Muito boa tarde para você que está ligado no Facebook, navegando pelas redes sociais. Alô, você do Instagram também, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos a um bate-papo mais do que especial. Ao meu lado, eu tenho nada mais, nada menos de que um homem que renasceu, Neto, zagueiro da Chapecoense. Na minha ponta esquerda eu tenho a Bia e nós vamos bater um papo com esse guerreiro que esteve no jogo do Santos, agora na última quarta, assistiu, o time dele estava jogando contra o Santos, ele aproveitou a passagem, digamos assim, né, Neto, para acompanhar o jogo na Vila Belmiro. Não foi muito bom para o time dele, né? Acabou perdendo por 1-0, mas o Neto topou bater esse papo com a gente. Neto, prazer ter você aqui. Prazer mesmo. E obrigada pela presença. E vamos falar um pouco aqui, né, sobre seu momento de superação, sua recuperação. E acho que a gente pode começar pela recuperação, né? Sim. Como que tem sido tanto a recuperação física como a psicológica depois da tragédia? Primeiro é um prazer estar aqui, prazer todo meu, né? Ter a oportunidade de estar aqui na tribuna falando um pouco da minha vida, da recuperação. A recuperação acho que está muito boa, assim, né? É claro que a gente como atleta, como ser humano, você quer sempre melhorar o quanto antes, mas assim, graças a Deus está bem, Deus está abençoando, estou conseguindo voltar ao ritmo que eu vinha na minha vida inteira como atleta profissional. E eu tive alguns problemas mais sérios, eu operei a vesícula agora, retirei, vou ter que operar o joelho. Então, assim, a gente sabe que, em vista de tudo que aconteceu, eu acho que tem que ter paciência, tranquilidade e saber que se as coisas não estão funcionando como a gente queria, elas vão funcionar com o tempo, porque Deus permitiu que eu estivesse vivo, né? E eu não posso questionar nada, nenhuma dor, nenhuma lesão que vier, porque em vista, como eu disse, tudo que aconteceu, Deus fez uma obra muito grande aí, eu já estou aqui para contar essa história. Entendi. E você não lembra de nada do acidente? Não. Eu vi pelas entrevistas, assim. Só lembro do acidente antes do avião bater, o resgate eu não lembro, assim, infelizmente. Eu até, conversando com a minha esposa, eu gostaria de lembrar do resgate, né? Falo para ela, poxa, eu fiquei 8 horas sem socorro, os pulmões ficaram estourados, fui esmagado pelos ferros, eu queria lembrar de sensações assim, mas eu não lembro. Eu lembro só do acidente, quando o avião apagou e desligou todos os motores no ar e eu orei muito, pedi a Deus. Eu lembro que na minha última oração, eu lembrei agora, um mês atrás, falei para minha esposa, falei assim, quando eu vi que realmente estava tudo errado, eu falei, Jesus, eu li na Bíblia que tu fez um monte de milagre. Só tu pode fazer esse milagre, porque realmente eu sabia que ultrapassava a força humana, assim, a sabedoria humana. Por mais que tivesse um piloto lá, o avião desligou e eu não sabia realmente do que tinha acontecido, mas eu sabia, acabou o controle, perdemos tudo, o que ele fizer aqui não vai adiantar. Então eu sabia que realmente só por Deus para mim estar vivo, e hoje está mais que comprovado que mais uma vez Deus ele vai consertando os erros humanos. Acho que geralmente toda tragédia, principalmente você vê trânsito por bebida alcoólica, geralmente quem faz as coisas erradas acaba prejudicando outras pessoas. Às vezes é um pai de família que morre que não tinha nada a ver com isso. Então, em meio a tudo isso, Deus preservou minha vida e de mais alguns aí para que a gente pudesse estar contando a história aí. Não era o nosso tempo de estar lá não, mas muito feliz de estar aqui. Para você, Neto, claro, assim como principalmente você e o Alan talvez num estágio de recuperação um pouco mais avançado, mas para vocês, assim, vocês já estão imaginando como que vai ser o retorno de vocês aos campos? Cara, vestir a camisa da Chapecoense de ouvir falar, pô, eu venci 2 vezes? Já imaginei já. Na verdade, eu quando estava no hospital, eu não imaginava. Eu imaginei quando o Rafael Renzel, o repórter, que também sobreviveu, já estava numa situação muito melhor que a minha. Eu acho que eu fiquei mais debilitado devido ao tempo, e ele passou no meu quarto e falou que o sonho dele era narrar um jogo meu, que ele teria esse prazer de um dia narrar um jogo meu. Então, assim, eu não tinha pensado ainda em tudo, e quando ele falou isso, eu acho que meu coração bateu mais forte, sabe? E fiquei imaginando, meu Deus, o que seria um dia entrar em campo novamente, porque eu quando eu acordei eu estava muito mal.
Você falou 13 dias depois, né? 13 dias e eu não conseguia tomar água, eu não conseguia levantar, eu não conseguia ficar sentado. Eu tinha emagrecido 15 quilos quando eu saí do hospital, então lá na Colômbia eu tinha emagrecido mais. E o médico me explicou que tudo isso foi para o meu corpo, ele começou a dar toda a massa muscular que eu tinha como fonte de energia, porque ele tirou de todos os cantos fonte de energia, tirou do açúcar, tirou... E no final ele foi dando minha massa muscular para que eu pudesse estar vivo. Então, acordei numa situação crítica, jamais imaginando que eu não tenho condição de jogar futebol mais. Eu fiz isso a vida toda e depois de um tempo já no Brasil eu pude receber o Rafael Reis falando isso para mim. Acho que começo a imaginar e passa um filme na cabeça. Então acho que Deus está preparando minha mente para que um dia que eu volte dentro do campo eu possa suportar, porque a emoção eu creio que vai ser muito grande, não só para mim, né? Eu falei, até comentei com um amigo meu, eu falei, eu não sei como eu vou me comportar um dia que eu pisar dentro do gramado para jogar um jogo. E eu lembro que ele falou para mim, eu não sei nem como a torcida vai se comportar, né? Porque a emoção não vai ser só sua, a emoção vai ser de todo mundo. E não só a torcida da Chapecoense, né? de qualquer adversário. Todo, que é bem emocionante mesmo. E você falou isso, que o que o Rafael falou também te ajudou a se reerguer, né? Entre aspas. O que tem sido sua força? Você falou bastante da sua fé, mas assim, sua família, até a torcida mesmo, a torcida assim, em geral, como a gente falou, do Brasil todo, né? Porque assim, para quem via, quem acompanhava, se emocionava com a comoção que foi. Mas assim, para os jogadores, para o Rafael, também para os sobreviventes, isso foi uma força a mais na recuperação? Ah, foi, creio que foi. Assim, a gente que sobreviveu a esse acidente, começamos a dar muita força um para o outro, né? O Foma não joga mais futebol, mas o Foma ele vive no clube. Então, acho que a gente tem o prazer de ver a melhora do companheiro. Porque em meio a tantas coisas dessa vida, a gente reclama de coisas às vezes pequenas, sabe? A gente tem problemas pequenos e às vezes a gente deixa aqueles problemas que a gente tem pequenos se tornarem grandes problemas e acabam nos travando em muita coisa. E no trabalho é uma delas. Então, a gente sabia que a gente ia ter que estar junto, dar uma força um para o outro. O Rafael Reis, graças a Deus, ele pôde voltar antes para o trabalho, né? Porque ele precisa mais da voz. E ele teve a voz dele não sofreu nenhum dano. Mas eu e o Alan, a gente teve que reaprender tudo de novo. E o Foma teve que aprender a andar, teve que colocar prótese. Então, acho que a força de um para o outro, é claro que acho que a força que Deus tem nos dado assim para que a gente continue é a principal. E Deus, assim, ele não só dá força para a gente interiormente, mas ele cria meios para que a gente seja fortalecido. Então ele coloca pessoas na nossa vida, pessoas às vezes que a gente nem conhece, mandam mensagem para a gente que a gente fica encantado. Então eu creio que todos esses fatores aí têm contribuído para a gente ficar mais forte, para saber que vai ser demorado, mas uma hora a gente volta ao normal e as coisas fluem. Neto, queria te perguntar sobre a ligação com a cidade de Santos, né? Você já atuou aqui no clube, jogou entre 2013 e 2014, mas a sua ligação com a cidade, né? Você estava até comentando aqui com a gente o motivo de você estar na cidade, mas ficou essa ligação, o Neto ainda é ligado à cidade de Santos? Sou bastante ligado aqui à cidade de Santos. Eu sou um carioca, né, que saiu de casa nova, e Santos, assim, lembra muito o Rio de Janeiro, assim. O povo é um povo muito descontraído, descolado. É um povo também apaixonado por futebol, um povo leve, assim, vive uma vida leve. E eu sempre tive essa ligação com a cidade de Santos, assim, uma ligação muito bacana minha, porque meus filhos também gostam, minha esposa gosta também da cidade. E a gente teve muitas amizades fora do futebol. Às vezes o jogador, o atleta que ele vem para um lugar de onde ele não nasceu, de onde ele não é, ele acaba tendo amizade dentro do futebol. Então a gente teve amizades fora, amizade com o pessoal da igreja, pessoas do prédio que a gente morava. Então essa ligação, acho que é uma ligação eterna, com um carinho que eu levo enorme pela cidade de Santos. Até quando teve um acidente depois, vi que muita gente daqui tinha me mandando mensagem, e jogadores também do clube. Então sempre que eu posso, eu estou aqui. Ano passado era para mim vir aqui ser padrinho de casamento. Até brinquei com o meu amigo que não deu para vir, né? Eu fiquei sabendo de tudo. Tem um outro amigo meu que até falei com ele, quando você for casar não me chama mais não, porque o último que me chamou eu vim por causa de ficar um avião, então não quero nem mais convite. Não me convidem mais para ser padrinho, mas assim, é muito bacana, assim, eu gosto muito daqui, tenho um carinho muito especial pela cidade. Legal. Tem uma pergunta
aqui da produção, você foi o último a ser resgatado, quando não se acreditava mais em sobreviventes. Passou na sua cabeça que você não ia ser resgatado? Assim, eu, sinceramente, eu orei muito dentro do avião, mas quando você olha a situação, é uma situação que, por mais fé que você tenha, e eu orei porque eu sabia que era só um milagre divino ali, só Deus mesmo para fazer o milagre, mas assim, você vê que não tem chance. Você entende que não tem chance. Então, antes do avião bater, eu orava com muita fé, sabia que Jesus era poderoso para fazer, mas olhando tudo que estava acontecendo, eu falava, acabou tudo, acabou. E é como eu disse antes, disse na igreja, eu falei, muitas vezes, a gente limita um poder de um Deus que criou os céus e a terra. Existe alguém que criou tudo isso aqui onde a gente vive, que criou tudo, inclusive criou a gente que é ser humano, a gente não veio do nada. Alguém criou isso, e a gente às vezes limita. A gente às vezes não acredita em uma coisa simples, e a vida é assim. Muitas pessoas têm lutas, umas maiores que as outras. Uma pessoa tem uma luta de uma doença, outra tem uma luta de um trabalho, mas a gente tem que crer, tem que ter fé que as coisas vão dar certo. E eu tenho aprendido muito que tudo de ruim que aconteceu na minha vida foi só uma lição, não foi para me afundar, não. Aconteceram muitas coisas na minha vida, eu acho que fica inevitável não falar do pênalti que eu perdi. Meu Deus do céu, que foi uma tristeza profunda. Mas assim, é engraçado que hoje eu vejo, realmente eu tinha que sair daqui de Santos e Deus tinha que me usar como um milagre lá em Chapecó. Então tudo que de ruim acontece na nossa vida, acho que cada um de nós aqui, todos aqui que estamos nesse bate-papo, tem um porquê. A gente depois olha para trás e fala assim, rapaz, aquilo ali me deu muita força para o que eu fosse hoje. E é isso que eu me agarro. Acho que Deus permite certas coisas acontecerem para que, não que a gente morra, mas para que a gente seja fortalecido na dificuldade. Ficou algum trauma, assim, de repente andar de avião, alguma coisa? Andar de avião é duro. Eu ando de avião toda hora, mas é assim. Nossa. A primeira vez é pior, né? A primeira vez quando eu estava no hospital na Colômbia foi muito ruim. Foi bom saber da notícia que eu iria voltar para o Brasil. Mas quando eu imaginei que fosse de avião, eu lembro que eu falei com a minha esposa assim, vamos de navio. Vamos de navio porque não tem condição. Então, esse trauma ficou, mas é um trauma, acho que todo trauma e todo medo é muito da nossa mente. Tem coisas que a gente tem que bater de frente, a gente tem medo de andar de carro, a gente vai ter que dirigir. Então, quanto mais você dirige, mais medo você perde. Então, é isso que eu me agarro. Estou tentando, estou indo de avião sempre, sei que, assim, se acontecer mais uma vez, é permissão divina mesmo, né? Para ver que Deus comprovou, mas creio que eu não posso viver com meus medos, não. Tenho que procurar vencê-los, e uma maneira de eu vencer os medos que ficaram desse trauma, desse acidente, é batendo de frente. Então, estou tentando viajar, estou indo com a minha família, minha esposa me acompanha, meus filhos, e graças a Deus, aos poucos eu vou voltando ao normal nessas viagens. Nunca vai ser igual, mas já estou muito mais confortável que antes. Neto, você falou do momento em que o avião apagou e você falou, putz, e agora? Você disse que começou a orar, clamou pelo seu Deus, e ele te instruiu em algum momento a tomar alguma atitude. Você tomou uma atitude que você acha assim, caramba, isso, se eu não tivesse tomado essa atitude, talvez eu não estivesse aqui? Não, até porque humanamente, né, por mais que a gente tenha fé no Deus poderoso, a gente é um grão de areia, né? A gente não é nada, né? Nosso corpo é muito frágil. Então você sabe que por mais que o avião conseguisse pousar, sabia que já não teria o trem de pouso, porque o avião já não estava desligado, então a gente ia bater no chão, né? Então a gente sabia que iria o avião ter muitos danos e a gente iria sofrer. Mas eu só deu tempo de orar, de pedir a Deus assim, um milagre, de pedir a Jesus. Eu lembro que eu falei, eu li na Bíblia que tu fez um monte de milagre, tu pode fazer esse milagre, porque eu sabia que o que o piloto fosse fazer não iria dar conta mais, porque estava desligado. E a sensação era ruim, porque imagine, você está no avião, quando você está em cima, você não tem barulho de cima, é o barulho do avião. E eu consegui escutar o barulho do vento, como se tivesse desligado total. Então, assim, a sensação horrível de morte, que você pensa em tudo e passa um filme na cabeça de tudo que você passou.
mas só deu tempo de orar, pedir a Deus ajuda mesmo, não deu tempo de fazer nada. E depois de 10 dias eu estava lá acordado, num lugar diferente, sem saber de nada. E minha esposa, meu pai, meu irmão, meu pastor lá do meu lado. E foi duro, mas é uma lição. Fiquei 10 dias desacordado, mais 4 dias no hospital na Colômbia. Voltei para o Brasil depois. 15 dias? Do dia 29 ao dia 15, foi mais do que eu imaginei, porque eu fiquei, tava meio Então, de pesado. 16 dias, né? Sim. Olha, tem uma pergunta aqui. Qual a sensação, do Leonardo Paulino, qual a sensação que você tem ao andar de avião com a delegação da Chapecoense atualmente? E ele sou seu fã guerreiro. A sensação é tranquila agora, porque no começo foi pior. No começo eu soube do acidente, que o avião caiu, mas eu não sabia o que ocasionou aquela queda do avião. E depois, quando a gente sabe que foi um erro humano, então fica muito mais tranquilo pra gente. É claro que eu ando no avião, por mais que eu esteja dormindo, todo mundo veja o olho fechado, eu estou escutando tudo que está acontecendo. Porque eu escutei o barulho do avião desligar, eu lembro dos barulhos que o avião fazia até que o motor fosse completamente desligado. Mas assim, andar com a delegação da Chapecoense, na verdade, eu acho um privilégio. Muita gente poderia morrer de medo, mas eu acho um privilégio, porque em meio a tudo que aconteceu, Deus permitiu que eu estivesse aqui. Então, acho que eu estou sendo privilegiado em meio disso tudo, de estar vivo, de Deus me dar mais uma oportunidade. E tem que ser feliz e fazer por onde. As oportunidades vão surgir, vou ter que viajar mais cedo ou mais tarde com eles e procuro viajar de uma forma tranquila, sabendo que se eu tivesse morrido estaria melhor, porque a dor é para quem fica. Eu acordei cheio de dor, acordei com muitas lesões, dor no corpo, dor no coração, perdi muitos amigos e perdi muitos amigos, muitos. Às vezes você perde um amigo, você se entristece, você perder 30, 40 amigos, 70. Então é duro, mas se for para viver aqui, se Deus permitiu que eu estivesse aqui para que eu fosse feliz e pudesse levar a vida da melhor maneira. Você falou você acabou falando da perda, né? Quando você acordou, claramente eles não te falaram o que tinha acontecido. Você foi descobrir quando isso? Eu descobri antes de vir ao Brasil. Foi feita uma reunião, o médico falou para mim que perguntou do sonho. Você lembra do sonho que você teve? Eu sonhei que o avião caiu. Eu ia perguntar disso, de pressentimentos. E falei com a minha esposa antes de viajar. E mandei uma mensagem para ela também, dentro do avião, ela orar por mim. Então o médico me contou nesse estilo: você lembra do seu sonho? Eu contei o sonho, que eu tinha caído do avião, coisa e tal, e ele falou que não era um sonho, era realidade. Eu achei que ele estava delirando, né? E eu falei para outro médico: ele quem está falando aí? Não existe. O médico confirmou e a psicóloga, eu lembro da época, a psicóloga da Colômbia saiu chorando já. Quando eu comecei a contar o meu sonho, ela já saiu chorando da sala. Já vi muita gente emocionada dentro da UTI que eu estava. Eu estou contando meu sonho, então foi muito pesado assim, humanamente falando. Foi difícil de suportar, até era inacreditável. Chegava a ser um filme da tela quente, né? Um filme de cinema assim, que se faz assim, são uns filmes, isso não é verdade. Mas assim, fiquei muito triste no início. Assim, não consegui até não dormir assim fiquei refletindo o que é a vida, né? A Bíblia ela diz que a vida nossa é igual a neblina, que logo dissipa. Tem vários versículos bíblicos que diz que a vida é um sopro. E se você for perguntar para alguém de 80 anos, 90, que tem avô, bisavô, perguntar por que é a vida, ele vai falar que a vida realmente passou rápido. Uma pessoa com 80, 90 anos vai falar: não, eu tive você, tive meus filhos, depois tive meus netos, a vida passou, parece que foi ontem. Então, realmente a vida ela passa muito rápido, para uns mais rápido do que para outros. Tem crianças hoje no hospital que estão com câncer, nasceram e não vão viver, talvez um ano de vida não consigam. Então a gente tem que se agarrar na fé, agarrar em Deus, agarrar em Jesus mesmo, porque esse é o melhor caminho. E eu creio que depois disso tudo eu tenho que me agarrar mais ainda, porque realmente não é mérito meu nenhum estar aqui hoje. Eu posso falar para você com convicção. Não é mérito meu, foi Deus que realmente permitiu, e eu agradeço desde já. Gostaria de agradecer as orações de todos,
acho que tem muita gente que orou, acendeu a vela para mim, até o pastor da minha igreja falou, você teve oração de todos os lados da religião, não teve religião. Isso extrapolou todo tipo de religião. Então, queria agradecer a todos aí que tiraram um tempinho da sua vida para dedicar a minha, pedindo a Deus, porque tem toda a importância. Eu sinto muita alegria no coração de saber que muitas pessoas me veem na rua e falam, cara, eu orei por você, cara. E pessoas se emocionam até. E é prazeroso, assim, estar vivo e saber que a gente é amado mesmo por pessoas que a gente não conhece. Eu tenho uma pergunta relacionada a isso que você falou, que você hoje encara a vida de uma outra forma. O Neto de hoje, ele é diferente do Neto de antes do acidente? Assim, não só na questão da fé, que agora acredito que tenha te ajudado mais a superar, mas em relação a tudo, a enxergar a vida, era diferente ou é igual? Assim, ficou um pouco diferente. Eu falo sempre, pergunto pra minha esposa, porque é ela que dá uns toques, né? Você tá mais assim, você tá mais assado. Eu sempre perguntei pra ela, muito antes dessa pergunta, o que tem que melhorar, eu preciso ser um pai melhor, meus filhos, eu preciso instruir eles melhor. Então assim, o que mais ficou marcado na minha vida é que não dá pra reclamar de algumas coisas. Não dá pra reclamar porque se você tá vivo, você pode mudar a situação. Você pode estar na pior situação do mundo, sem emprego, passando dificuldade, mas se você está vivo, você ainda tem chance de recuperar o tempo perdido. Você ainda tem chance de mudar uma situação com muita fé, com muito trabalho. Então hoje eu procuro reclamar menos, assim. Já não era muito reclamão também, sempre fui um cara mais contido, mas depois de ver a morte de perto, você percebe que pequenas coisas, às vezes, se o ser humano permitir, elas se transformam em grandes coisas e aumentam o tamanho da dor. Então, hoje o que vê a lucro, lógico que eu tenho preocupação com a minha família, meus filhos, eu tenho 2 filhos para criar e eu tento viver a vida da melhor maneira, não permitindo que coisas pequenas se tornem grandes e me atrapalhem. E falando dos seus filhos, não sei quem acabou contando para eles, como que é eles com essa situação toda? Sua família, sua esposa? Eles são bem carinhosos, né? Sempre foram muito carinhosos comigo, sempre foram duas crianças assim, fantásticas. Cada um com o seu jeito, meu filho mais grudado, assim, mais grude de carinho, minha filha é um pouco mais a mãe, sempre falo. E assim, cada um dentro do seu jeito, mas para eles assim também foi um baque muito grande porque eles viram tudo. Não foi uma pessoa que contou para eles, minha esposa acordou desesperada, foi para a televisão, eles foram atrás. Eles sentiam também, porque eles não conseguiram dormir, minha esposa falou. Então para eles está sendo uma experiência fantástica. Eu acho que a experiência não foi só para mim, para toda a humanidade, mas para minha esposa, para meus filhos, para meus pais, para meus irmãos. Uma segunda chance para todo mundo. Uma segunda chance para todo mundo rever aquilo que está fazendo e tentar fazer diferente. Você falava do que ficou, né, após o acidente, e você já chegou a contar quantas cicatrizes, não cicatrizes internas, mas externas, que esse acidente te deixou? Como no corpo? Exatamente. Não cheguei a contar não, acho que tem muita coisa. Eu acho que não, você tem que contar, só se ela contar, porque minhas costas tem marcas aí que eu nem sei, mas assim, não procurei contar não, sei que tá um pouco derrubado. Outro dia até brinquei com a minha esposa, falei pra ela, eu acho que eu vou fazer uma plástica no nariz, porque o nariz ficou um buraco, né, gente? Ela falou, acho que eu vou fazer uma plástica no nariz. Amor, você não tem que fazer plástica não, isso daí é a marca do teu milagre. Falei pra ela, porque não é o teu nariz. Se fosse o teu nariz estivesse assim, você ia querer fazer. Mas assim, tem que conviver com essas lesões, essas marcas assim, e toda vez que eu olho pra mim eu vejo a grandeza do Deus que eu creio, né? Dá pra ver assim, nitidamente, toda vez que eu olho cicatriz, e cada cicatriz tem uma história. Eu tive uma história louca assim, eu reconstruí o nariz inteiro, a minha orelha tem uma marca que ela é bem pendurada, dá pra ver. A minha cabeça ela cortou a ponto de sair descolado e entrar areia dentro. Eu tive perfuração, eu rasguei a pálpebra e não fiquei cego. Tudo no acidente. Eu rasguei a pálpebra e não fiquei cego. O médico falou, é um absurdo, um ferro bater na sua pálpebra e não furar o seu olho. Ele
inexplicável. Então, assim, eu vejo que assim, as marcas que ficaram assim, elas me fortalecem muito mais do que me diminuem. Conta pra gente um pouco do seu livro, né? Tenho aqui o nome, que eu não lembro agora. Posso Crer na Manhã, da Editora Vida, né? Eu queria saber, assim, você faz sua iniciativa, são relatos seus, eu vi lá, relatos de um mineiro sobrevivente. Foi você que escreveu tudo, ou você passou por uma pessoa que escreveu, a iniciativa foi sua? Na verdade, eu não pensava em escrever um livro, fazer um livro da minha vida. Eu nunca pensei, acho que fica... Para um atleta, não sei, Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, esse cara talvez eles pensem em um dia parar e escrever tudo o que aconteceu, mas eu nunca pensei nisso. E depois do acidente eu me bloqueei muito para televisão, para mídia, para imprensa. Até hoje eu não saio muito, eu não sou muito confortável em falar. Acho que eu tenho que ser feliz aqui e eu não gosto de explorar muito esse assunto, apesar que é um assunto que vai estar para o resto da minha vida comigo. Então eu recebi um convite. Ela me deu um telefonema, ela passou o telefone para mim pelo Facebook, assim, igual você passou por mim hoje. Foi ela que é ocupada. Então eu vi, mas muito tempo depois, ela mandou isso em dezembro, eu fui ver em março, se eu não me engano, deitada, e comecei a olhar as mensagens que eu tinha recebido no dia do acidente, em diante. Porque a gente ficou muito tempo sem mexer no Facebook, então fui olhando mensagem, você vai voltar, pessoas no dia mandaram para mim, você vai ficar bom, eu tô orando por você, tô rezando por você, então aí passou a mensagem dela e ela falou, queremos escrever um livro sobre a sua vida, sua história de vida, coisa e tal, e eu mandei mensagem isso daí de madrugada e falei, se for verdade, acho que não vai escrever minha vida, está distante de mim, né? E ela retornou, falou que gostaria, a editora foi até Chapecó, a editora de São Paulo, de Guarulhos, foi até Chapecó e conversamos lá, acertamos para que ela pudesse escrever. São relatos de tudo que eu passei, mais relatos do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, dos médicos que foram para Colômbia, para Medellín, médicos que me ajudaram a estar vivo hoje. Eles têm coisas assim que só eles sabem, só eles têm, porque muita coisa eu não sei o que aconteceu e nem lembro, estava em coma 10 dias, mas eles têm muitas informações aí exclusivas aí que foram colocadas no livro. Eu também contei algumas coisas que só vai ter no livro e passar um pouco da minha experiência com a humanidade, e mais que a experiência de tragédia, de sofrimento, a experiência de vida. E você vida. aprendeu com tudo isso, né? O que eu aprendi com tudo isso e mostrar para a humanidade que toda dificuldade, toda tribulação, toda tragédia que às vezes acontece, não só tragédia desse porte, mas é uma tragédia, uma perda de emprego, um fim do relacionamento, tudo isso tem uma lição e para tudo isso Deus vai fortalecer um pouco a gente. Deus sempre tem a nos ensinar. E eu aprendi muito. Aprendi, como eu falei, eu perdi um pênalti no Santos que me tirou do Santos e eu fui usado por Deus em Chapecó. Então Deus sabia que alguém ia fazer uma besteira, que alguém iria pôr tudo a perder e Deus iria me usar como um milagre. Por isso Ele permitiu que tudo isso acontecesse. Tudo então, tem porquê, né? Tudo tem um porquê. Esse livro vai falar muito com as pessoas. Eu espero que todos que possam comprar e possam sentir o que Deus fez na minha vida aqui. Com certeza eu terei. No lançamento? Na Bienal, no Rio de Janeiro, no final de agosto. Legal. Neto, tem uma pergunta vinda do Instagram. O Léo Jesus pergunta, como que tem sido essa recuperação, né? Recuperação física, psicológica você já falou um pouquinho, mas vamos falar um pouco mais da questão física. Como está sendo essa recuperação física? O seu retorno aos gramados deve acontecer quando? Então, meu retorno já está meio que marcado para 2018, porque eu terei que fazer uma cirurgia também no joelho. Já fiz uma já na Colômbia, estava em coma, perdi o tendão, mas terei que reconstruir os ligamentos também. Então, esse ano ficou só como é que fala, da bala para criança, né? Estive quase voltando, mas senti algumas dores e vou ter que fazer uma cirurgia. Mas assim, a recuperação física está muito boa, está melhor do que imaginava. Como eu disse antes, eu acordei no hospital de fralda, tomando banho na cama, sem comer, sem levantar, e achava que nunca ia voltar a jogar bola. Então, de uma hora para outra eu comecei a correr, voltei a treinar,
fiquei mais forte, ganhei massa e apesar do tempo ser grande, de eu não estar jogando bola, mas assim, para os médicos, assim, eu sempre cobro os médicos, eles são chatos às vezes até comigo. Eu falo para eles assim, doutor, quando eu voltar de verdade, fala de verdade, fala assim, cara, você nem era para ter voltado, então você voltou, então relaxa, meu. Eu falo, mas eu estou bem, doutor, eu estou bem melhor. Ele falou, Neto, pode ter certeza de uma coisa, você está muito melhor do que a gente imaginava. A minha esposa e os médicos, minha esposa chegou a falar para mim assim, amor, sinceramente, eu achei que você ia voltar para o Brasil em fevereiro. Você voltou metade, final de dezembro. Ela falou assim, eu olhando você ficou em coma 10 dias. Só quando você acordou muito bem, você foi melhorando muito rápido, assim, para quem estava em coma, tem detalhes assim que, por exemplo, eu estava em coma, eu tinha que fazer um raio-x na coluna, o médico virou meu corpo de lado, eu tive uma parada cardíaca, só dele virar de lado meu corpo. Então, para o médico, assim, no dia que ele recuperar, ele vai demorar, ele não vai conseguir, ele pode ser que perca a memória total, não sabe quem é quem. Eu acordei e hoje estou aqui, né, mais rápido que o normal, então Deus tem. Com a memória boa, com a cabeça boa e com o corpo bom. Só com algumas cicatrizes. Cicatrizes de menos. É verdade. Fala. Pode falar. Vou abrir as dúvidas. Você falou também dos médicos, mas queria saber como que foi a assistência médica da Colômbia e se hoje, como você falou, há médicos que te acompanham diariamente desde quando você voltou. Como que está sendo essa assistência médica? Sim, na Colômbia acho que ele foi muito bem tratado, né? Na verdade, pelo que minha esposa disse, porque eu fiquei muito tempo em coma, não lembro de nada, mas ela fala que superou as expectativas. Uma vez ela comentou que talvez, se fosse no Brasil, dependendo do local, talvez acho que não teria ninguém vivo. Porque lá o povo colombiano é um povo preparado para catástrofe, né? Então, o que eles puderam salvar quem estava vivo, o pessoal que ficou vivo permaneceu vivo. E eles estavam altamente preparados para isso, né? Não no local onde aconteceu, que foi um local muito retirado. Onde o avião caiu era muito longe da cidade. A gente andava, eu particularmente, na volta fui lá com a minha esposa, a gente andou numa estrada de terra 50 minutos, de dia no tempo bom. Imagine à noite, quando o avião caiu, com chuva e neblina. Era possível chegar ali rápido. Então, os médicos, a gente foi muito bem tratado, minha esposa foi muito bem tratada lá. O pessoal tinha uma preocupação muito grande conosco e acho que aqui também no Brasil eu voltei e o médico, eu sempre tive acompanhamento com os médicos do clube, os médicos da Unimed, de Chapecó, e sempre fui muito bem tratado e graças a Deus, assim, através do tratamento deles eu tenho recuperado e tenho que agradecer muito a eles também, porque muitos que foram lá num estresse muito grande, assim, sabiam que por mais que não tivessem, se alguém viesse a morrer no caso ali, eles carregariam uma culpa muito grande, porque eles estavam ali para ajudar a salvar, e se alguém morre, certamente a imprensa sabe como funciona, um outro fala, mas esse médico não é preparado, é isso. Eles conseguiram trazer todos de volta muito bem, então a gente tem que ser grato a eles. E rápido, tem que ser muito grato a eles aí, porque fizeram um papel brilhante assim, na nossa vida. E sobre, falando da parte esportiva, né, você visitou o CT, como você falou, né, conversou com colegas que você tem aqui no Santos, assistiu o jogo na Vila Belmiro, e o que você viu de diferente, assim, se é que teve uma coisa de diferente, o que essa tragédia com a Chapecoense mudou o tratamento aos adversários, né? Não só por parte da torcida, como por parte dos seus próprios companheiros de trabalho. Algum jogador falou alguma coisa especificamente para você, falou, pô Neto, ó, mudei minha visão disso, mudei minha visão daquilo, ou você acha que não mudou nada? Assim, mudou muita coisa, assim, em relação à torcida, então, o que aconteceu comigo, assim, eu tinha um bloqueio muito grande com a torcida do Santos, né, devido a minha passagem aqui não foi com títulos, eu perdi um título, eu fui o principal, uma coisa que me machucou muito, porque eu achava que o clube, eu sempre soube, o clube merece, eu queria ter ganhado um título aqui, pela torcida, pelo clube, pelos amigos que deixei. Mas depois de tudo que aconteceu, eu acho que as coisas extrapolaram, assim, as 4 linhas, assim. Eu cheguei na Vila Belmiro e fui muito bem recebido. A torcida me recebeu de uma forma espetacular. O próprio presidente do clube, Modesto, também, falei com ele.
Falei com algumas pessoas importantes, falei com o Tafarel, da seleção brasileira, com o jogador de goleiro. Então, assim, tudo que aconteceu, ela destruiu toda a rivalidade que há no futebol. Ela destruiu, ela partiu no meio. E as pessoas podem me ver assim como um cara assim, querido por todos, e o clube também. O clube, acho que se tornou o segundo clube de todo mundo. Sim. Muitos amigos meus falam assim, cara, eu torço por exemplo, torço pro Santos, só assim, contra a Chapecoense, eu torço contra a Chapecoense, mas assim, Chapecoense jogar qualquer outro time, eu sou Chapecoense. Então, assim, é algo que extrapolou assim, as barreiras do futebol, porque o futebol tem essas barreiras, né? O adversário é adversário, é um inimigo, às vezes se torna. Eu pude ser muito bem recebido pela torcida, pela cidade, assim, achei que foi algo muito bacana que eu não imaginava isso, né? Eu só tenho a agradecer a todos aí pelo carinho. Tem duas perguntas aqui, além das mensagens de apoio que a gente está recebendo, né, todas as homenagens, todo mundo com muito carinho por você, tanto no Instagram como no Facebook. Eu tenho uma pergunta que eu vou começar e tem a continuação do Leonardo aqui. Você falou numa entrevista que você não guarda mágoas, não sente raiva do piloto, por exemplo. E ele pergunta aqui, o que você pensa sobre o ato de responsabilidade? E é justamente isso, né? Você não tem essa mágoa, o porquê? O que você leva, o que você pensa sobre tudo assim, isso? Eu falei na entrevista isso porque assim, é impossível você ter mágoa de alguém que morreu. Assim, é impossível ter mágoa de alguém que morreu. E assim, a Bíblia diz que um dia nós seremos julgados por Deus. Um dia Jesus voltará e julgará os vivos e os mortos. O que eu penso nisso? Eu penso que realmente há um julgamento após essa vida. Porque você vê hoje, senão não teria nexo viver dessa maneira. Quando a gente vê hoje, percebe que há muitas pessoas usando da política para roubar e pessoas morrendo no hospital. E essas pessoas, elas vão viver uma vida boa para o resto da vida. Elas vão morrer comendo do bom e do melhor, vivendo na melhor casa, andando no melhor carro, com a maior unidade possível. Se a vida fosse só isso, mas a vida não é só isso. Deus vai julgar. Um dia as pessoas vão ser julgadas por aquilo que elas fazem também. E eu me agarro nisso. Se ele errou e se ele fez a cagada, que eu creio que ele fez, e ele é um dos principais disso, ele morreu e vai ter um julgamento. Existe um lugar e Deus vai julgar ele, porque Deus sabia muito mais do que passava no coração dele do que eu. E eu fico triste, porque eu perdi todos os meus amigos. Perdi muitos amigos ali, pessoas assim de coração que mereciam até estar no meu lugar, eu acho. Mas assim, Deus tem um julgamento certo e correto para aquela situação. E assim vai ser com aqueles que fazem essas barbaridades que a gente vê na política nossa brasileira, pessoas que roubam sem ter necessidade, porque muitas pessoas roubam a mão armada porque não tem o que comer em casa, realmente. Vivem na miséria e acabam entrando para um mundo que também é errado. Mas muitas pessoas na política, elas roubam sem necessidade nenhuma. Pura vantagem, né? Por pura vantagem, vão viver bem, não precisam disso e continuam fazendo. Então, no caso do piloto, eu acho que Deus vai julgar ele da melhor maneira possível. Eu acho que também não só foi ele de errado, acho que quem liberou o voo que estava com a gasolina no limite também está errado. Então, culpar uma pessoa que morreu é muito fácil. Tem muitas pessoas que estão vivas aí e eu acho que mais cedo ou mais tarde Deus vai escolher pessoas capacitadas assim que vão conseguir destrinchar esse caso aí, que deve ter muita gente errada que eu mesmo nem imagino. Você tem contato com as famílias dos que já faleceram? Eu tenho contato com as famílias até hoje. Muitos eram amigos meus, amigos que frequentaram minha casa, outros não, mas eu também converso com as esposas para fortalecer elas, porque muitos assim estão tristes, algumas, né? A gente tenta dar um apoio e carinho, às vezes a gente não é tão próxima da esposa, mas é próxima do atleta que se foi. Então, a gente tem que mostrar o carinho e o respeito por elas também, porque se minha esposa sofreu eu estando vivo, imagine a esposa de quem se foi. Então, a gente tem que dar um carinho, sempre uma palavra de sentido para ela. Vou fazer a última pergunta, porque a gente precisa encerrar, né? Você está com o horário marcado. Olha, o Bruno Lima perguntou: fora as palavras da família, qual telefonema ou mensagem de apoio que mais te emocionou após o acidente? Tem alguma específica? O que mais me emocionou depois do acidente foi meus filhos. Porque
eu fui para Colômbia, minha esposa estava lá, meu pai, meu irmão, o pastor, os médicos, o pastor Carlos aqui de Santos foi para lá. Mas quando eu vi meus filhos no Brasil, eu acho que não teve preço. Não teve preço. E eu lembro que eu cheguei no hospital, eu não fui para casa direto, eu saí do avião, fui direto para o Hospital da Unimed de Chapecó. E eu lembro que eles me olharam quando eu cheguei no quarto, assim, aquele olhar assustado. Tipo assim, meu pai tá mal demais, mas tá vivo. Mas tá aqui, né? Eu lembro que eu falei pra eles, vocês não vão dar um abraço no pai não, e eles vieram me dar um abraço, mas eles não conseguiam falar uma palavra, eles choraram acho que uns 5, 10 minutos, chorando, me abraçando, chorando, tipo assim, ele tá aqui, então, acho que foi o momento que eu mais me emocionei, assim, pós-acidente, porque eu senti o que eles estavam sentindo, além das dores que eu tinha, de estar tudo estraçalhado, eu falei assim, eles me amam, eles vêm tirando da bola, né? A esposa, para os filhos, a gente acha que é normal, a gente deixa de falar eu te amo, a gente deixa de abraçar, pensando que vai abraçar toda hora. E quando eles me deram o abraço, eu senti que, tipo, era tudo que eles queriam para aquele momento. E isso acho que foi o que mais me emocionou. Jeff, mais alguma pergunta? Não, até porque o horário do Neto já tá próximo de estourar, a nossa editora já tá aqui, acabou. Ele tem que pegar o carro no estacionamento. Ficar sem carro. 6h30 você tem que estar aqui. Neto, muito obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado pelo papo que você teve aqui com a gente. Eu tenho certeza que tudo isso que você falou não vai servir só para mim, só para a Bia, para todos que estão aqui atrás das câmeras, mas para o mundo inteiro. Porque o mundo inteiro vai ver essa mensagem que você disse aqui pra gente, que você colocou presencialmente aqui para todos que estão nesse estúdio, mas o mundo inteiro, eu tenho certeza, que torceu por você, assim como eu, assim como a Bia, assim como todos, e continuam torcendo por você na vida, no esporte, em qualquer coisa que você faça. Que Deus te abençoe. Obrigado. Deus te abençoe. Muito obrigada pela sua presença aqui. Quando for lançar o livro, Isso. Obrigado, tá Convidinho. gravando. Tá gravando. Eu queria deixar uma mensagem aqui. Pode. Isso. O ser humano não limite o poder de um Deus que tem um poder ilimitado. Às vezes a gente acha que não vai dar certo, a gente acha que a coisinha ali vai atrapalhar, mas esse Deus que criou a gente, criou os céus e a terra, tem um poder ilimitado. Então sempre tenha fé. Tenha fé, porque com fé você alcança coisas que você jamais imaginaria. E sem fé você não chega em lugar nenhum. Você fica sem saber o porquê você está vivo, o porquê da sua história. E Deus tem grandes coisas aí para abençoar toda a humanidade, mas a gente tem que ter fé. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus abençoe todos aí, que todos possam ter um pouquinho mais de fé, revigorar a fé de cada um, porque se eu estou aqui é porque Deus existe. Obrigada. Com essa mensagem nós encerramos o nosso Desaí, gente. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, comentários, apoio ao Neto. Muito obrigado. E você que chegou no meio do caminho, não tem problema. Lá na página do Desaí tem um bate-papo completo. Você que não conseguiu conferir o bate-papo inteiro ao vivo, vai lá, assiste, que vale muito a pena. Neto, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Bia. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Um grande abraço e tchau, tchau.